Agora a gente fala de esportes dentro da edição do Primeira Hora nas plataformas em áudio e vídeo em 102,9. É sexta-feira, Antônio Carmo, dia de homenagens. Bom dia para você. Bom dia aí para você, Cláudio Nicolini. Um bom dia muito especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo. Homenagem a quem merece, o mestre Alberto Simões, que há 10 anos nos deixou, depois de uma carreira brilhante nas emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na TV Band Vale, esteve comigo apresentando, comentando Band Vale Esportes na sua primeira versão, nos anos 2000, programa semanal. Eu fazia com o professor Alberto, fiz com o Reinaldo Porto, fiz com o Alexandre Soledade, com o Márcio Campos, com o Marcelo Espanha, com o Antônio Carmo. O Alberto estava lá naquela primeira versão do Band Vale Esportes, sempre um grande parceiro. E pela Rádio Clube de São José dos Campos foi a grande voz do esporte, a voz da águia, a voz do basquete, uma voz sem dúvida alguma histórica, meu querido Antônio Carmo. Até o gatinho do Antônio Carmo veio comemorar a homenagem ao Alberto Simões, que empresta o seu nome, seu crédito e sua história, Antônio Carmo, empresta as tribunas do estádio Martins Pereira, de onde ele transmitiu tantos e tantos, centenas de jogos importantíssimos da Águia em todas as divisões do futebol paulista e nacional. Hoje, 10 da manhã, belíssima homenagem no estádio Martins Pereira ao mestre Alberto Simões. Pois é, agora lá passará a se chamar Centro de Imprensa, né? Centro de Imprensa Alberto Simões. Você resumiu bem aí a carreira do mestre Alberto Simões, feita diretamente no grupo Bandeirantes. Começou na Rádio Clube em 1965, foi ele o criador do programa Parada dos Esportes, está no ar até hoje, e depois tornou-se o maior nome da crônica esportiva de São José dos Campos de todos os tempos, nos deixou há 10 anos, o mestre Alberto Simões. E curioso, Nicolino, ele não chegou a trabalhar nessa nova etapa do estádio Martins Pereira, que foi reformado em 2014, quando o mestre Alberto Simões já estava acamado, né? Já tinha, desde 2012, ele ficou de 12 a 16 no hospital, em casa, infelizmente sem poder trabalhar, e veio a falecer afastado. E aí não conheceu essa reforma e esse novo local que, a partir de hoje, então, terá o nome dele, uma justa homenagem. Já temos em São José dos Campos o Parque Alberto Simões, que é um belíssimo parque lá na zona norte da cidade, maravilhoso, e agora também ali onde ele transitava com muita competência, ele que foi professor também de história no Colégio Olavo Bilac. Muitas pessoas na cidade de São José dos Campos foram alunos de Alberto Simões, e hoje então haverá essa homenagem, o descerramento da placa, e oficialmente então a parte de imprensa, a área de imprensa do estádio Martins Pereira terá o nome de Centro de Imprensa Alberto Simões, uma homenagem muito mais do que justa. Todas as homenagens ao mestre Alberto Simões, que escreveu o Almanaque do São José, que escreveu ao lado de Moacir dos Santos o livro do Clássico do Vale, o livro definitivo da história até os anos ali próximo a 2020, quando esse livro, próximo a 2015, quando esse livro foi lançado, meu querido Antônio. 2012, tem muita história, né? O livro foi lançado no começo de 2012. Tem 2 livros do São José, o Esporte Formigão e Águia e o Almanaque da Águia, e depois também a história de uma rivalidade, os confrontos de São José e Taubaté, lançado no começo de 2012, Alberto Simões e Moacir dos Santos, colocando ali tudo da história, em que nós também tivemos a oportunidade de participar, né? Deixamos lá os nossos depoimentos, muito legal. Alberto realmente foi um nome extraordinário, faz muita falta para todos nós, como dizia o Rolando Boldrin, desceu do trem antes do combinado, era jovem ainda, poderia estar conosco, e aí a gente tem que homenageá-lo mesmo, porque ele mereceu. É isso, registro feito, mais do que merecido, todas as homenagens ao mestre Alberto Simões, meu querido Antônio Carmo, que se foi há pouco mais de 10 anos, esse ano. Foram 10 anos da morte do Alberto Simões. Você falou do livro, foi 2012. Eu lembro como se fosse hoje, meu querido Antônio Carmo. Como o tempo, já 14 anos, hein?
Tá voando, hein, Antônio Carlos? É, o Alberto e o Moacir fecharam o livro em 2011 e aí São José e Taubaté resolveram fazer o torneio de verão em Taubaté em 2012, né? Mas atrapalhou, o livro já estava pronto, eles fizeram aquela parte, aquele papel à parte, né? Que você usa com Um marcador de adendo. livro, era um marcador de livro. E nesse marcador tinha então o último jogo, né? Da história ali, antes do livro ser lançado, aí ficou certinho, foi muito bacana. Já faz tempo, faz 14 anos. É isso. O tempo passa muito rápido. Ontem à noite, lágrimas de emoção pela derrota do São José Basquete contra o Paulistano, estreia do Campeonato Paulista. Ginásio Lineu de Moura não deu para o São José, perdeu por 5 pontos, 8-4, 7-9, para tristeza, onde quer que esteja, do mestre Alberto Simões. É, o jogo equilibrado, né? E que o paulistano conseguiu resolver mais para o final. São José ainda não contou com 3 jogadores novos, aí 2 americanos que ainda não têm o visto de trabalho e um outro jogador aí com problemas pessoais, né? Não atuaram. O São José contou muito com a sua molecada, fez um bom jogo, mas acabou caindo então diante do paulistano. 8-4, 7-9, também ontem o Corinthians ganhou do Basquete Osasco 9-9-6-7. É o começo aí do trabalho para esse campeonato, Nicolas, dá tempo ainda. Campeonato curto, são 7 jogos apenas. O time já volta a jogar, acho que sábado, contra o Corinthians lá em São Amanhã. Paulo. Mas aí, como a gente falou, como se classificam os 8, é só ajustar aí para ver em qual posição vai ficar. Não é time para brigar pelo título. Claro que o Franca é o grande favorito, o próprio Pinheiros vem com força aí também para brigar, fez a final, né, do NBB com o time de Franca. Vamos ver o que acontece aí. Amanhã, 3 da tarde, no ginásio Vlamir Marques, que você tantos jogos já transmitiu em São Paulo, ginásio do Corinthians, meu querido Antônio Carlos, Corinthians e São José, segunda rodada, Campeonato Paulista de Basquete. Dito isso, Antônio Carlos, olha, vamos seguir no pique, a pauta tá longa hoje. Ontem, quem diria, hein? O Vitória do Jair Ventura derrubou o caminhão de melancia em cima do Atlético Paranaense. Você secou da Helman. Antônio Carlos, você falou, o Jair Helman, o Não, Atlético, top 5 do o brasileiro, time vai do brigar pro Brasil. título, não sei o quê. Tomou uma traulicada no Barradão ontem. Tá procurando. Até o Marinho fez gol. Marinho tá jogando de muleta, Antônio Carlos, e fez gol, Antônio Carlos. É aquele do Santos? Pensei que era algum Deve jovem que ser. estava surdo. Deve ser, né? Quem não ouviu você falando assim, mas aqui, ó, pessoal, é uma boca maldita esse Corinthians. Não falei nada disso, tá? Só falei que o Atlético Paranaense, surpreendentemente, é o terceiro colocado do Brasileirão, e é mesmo, né? E que Odair estava Helman. invicto. Toda aí, Helman, que você execrou da Vila Belmiro, né? E hoje está vendo aí. E aí o que acontece agora é que o Atlético Paranaense está eliminado e o Vitória. Nicolini, das 2 classificações nessa fase, que a gente citou aqui, 2 extraordinárias. A do Vasco no grande clássico contra o Fluminense e ontem do Vitória. Bom, tomou 2-0 no primeiro jogo, 2-0 não é um placar assim que resolve, não. Se você for deitar em cima do placar e for para o segundo jogo achando que está resolvido, aí o que deu? Só no primeiro tempo o Vitória já fez 2-0 e depois no segundo confirmou. Interessante esse time do Vitória, do Jair Ventura, que não faz um grande campeonato brasileiro, né? Está em 13º lugar, 7 vitórias e 9 derrotas. Mas que na Copa do Brasil aproveita do fator campo também. Ele eliminou o Flamengo, Nicolini. Ele tinha perdido 2-1 no Maracanã, num jogo em que ele até foi prejudicado lá, com não expulsão, 2 dos jogadores do Flamengo, muita reclamação, e o Vitória conseguiu dar um calor no Flamengo no Maracanã e perdeu só por 2-1, um jogo que ele poderia até ter terminado com um empate. E aí depois em casa ganhou por 2-0 e ficou com a vaga. E agora perde por 2-0 o primeiro jogo e vira para 4-0. Quer dizer, não tem rubro-negro na frente do rubro-negro baiano, não. Flamengo e Atlético Paranaense sentiram a força do Vitória lá em Salvador, na Bahia. Grande classificação do Vitória, para ser enaltecida. Não sei até onde vai, não acredito que vai chegar nem a decisão do título, mas pode passar com essa vontade, essa força toda na próxima fase. Afinal de contas, nem sabe com quem vai jogar ainda, porque o sorteio vai ser feito terça-feira. É isso, Antônio Carlos. No outro jogo de ontem, o Internacional eliminou o Corinthians em plena Arena Corinthians.
O Corinthians ganhou, mas não levou. Saiu na frente, virou 1-0. Falei, agora vai ferver pra cima do Internacional no segundo tempo. Faz 3-4, atropela e tira o Inter. Aí o Inter resolveu jogar bola. Jogou melhor no segundo tempo, equacionou as coisas. Começou o jogo dando a bola pro Corinthians, falou assim, ó, obrigação é de vocês. E aí era visto que não ia aguentar. Mas aí no segundo tempo jogou mais bola. Alan Patrick bem posicionado, recebe um chutão da frente, domina, chama a criança de você, né? Sabe jogar bola, 35 anos, domina, tira os dois backs e dá pro rapaz fazer. Chuta aí, faz o gol. Empatou o jogo e aí tocou fogo no jogo. Aí o Corinthians fez 2-1, mas encheu de bola na área. Dinizismo foi deixado de lado, foi um tal de cruza a bola, mas não deu. Passo Internacional de Porto Alegre, o Colorado, Antônio Carmo, que também melhorou, hein? Colorado melhorou, Antônio Carmo. A gente vê, Nicolini, que o Inter, antes de pegar o Flamengo, né? A Crônica Gaúcha diz, olha, o Inter tem agora na sequência, Flamengo em casa pelo Brasileiro, 2 jogos contra o Corinthians, depois o Palmeiras fora pelo Brasileiro. Se desses jogos aí ele conseguiu um empate com o Corinthians em casa, tá bom. De resto, não dá com esse time. E o Inter jogou bem contra o Flamengo, empatou 1-1, merecia ter vencido o jogo, tomou um empate no final, daí ganhou do Corinthians num jogo ruim, de ambas as partes 2-0 domingo, e ontem fez a parte dele, né? O Corinthians, Nicolini, teve 20 finalizações contra 6 do Inter. No gol, o Inter chutou uma só, que foi o gol do Bernabé, o lateral esquerdo. Aliás, um golaço, né? Ele recebeu do Alan Patrick, no lance assim descrito por você, e já dentro da área bateu no alto, né? O Hugo achou que ele ia bater talvez cruzado, bateu pelo alto ali, uma pancada, e saiu o gol de empate que desmotivou o Corinthians, que depois achou o segundo gol com o Pedro Raul, substituindo o Yuri Alberto. E o Diniz falou, mudou todo o esquema do Corinthians. Bom, já que nós não temos o Yuri Alberto, o Memphis Depay não sabe se vai renovar contrato ou não vai, quando é que volta, problema aqui e ali, vamos jogar com bola aérea. E começou e botou o Pedro Raul grandão lá. O primeiro gol já foi assim, de bola aérea, segundo gol também, mas aí o Corinthians não teve a força necessária. Fernando Diniz reclamou depois do jogo da arbitragem, Nicolini. Qual o técnico que perde e não reclama da arbitragem? Não, no gol do Inter teve uma falta lá atrás, né? Assim como foi do Palmeiras contra o Fortaleza quarta-feira, só que não falou nada. Hoje faz parte, reclamar da arbitragem faz parte, não precisa nem ter acontecido nada. Você levanta o braço, é que nem aquele zagueiro antigo. Levanta o braço quando sai o gol parou, e fala assim, aconteceu alguma coisa errada aqui. Perigo de gol. Isso, Por ali o juiz fica olhando e tal. Não, o juiz deu pouco tempo de acréscimo, deu 9 minutos no segundo tempo, Nico. Tem uma coisa que eu abomino, cara, não dá para ter 9, 10, 11 minutos de acréscimo, isso não é mais futebol, né? Por mais que o goleiro faça cera, que o árbitro dá ali 5, no máximo 5 minutos, estoura para 6, não dá para ficar pondo 8, 9, 10, 11, é um tempo extra, a prorrogação. Os caras querem assim, eu não sou. E pior que no primeiro tempo não se faz isso, só no segundo, né? E aí, quando a coisa está apertada aí, estava a reclamar de 9 minutos de acréscimos, que foram poucos, para com isso, né? E não conseguiu fazer um terceiro gol. Não tem que chorar, Nico. A Copa do Brasil é isso, Corinthians com problemas aí de jogadores, né? Perdeu o Yuri Alberto exatamente para essa fase, machucado, aquela coisa toda, então tem que se virar. E outra coisa, já acabou, no domingo já volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, já tem pensamento na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, quarta-feira que vem na Argentina, e não dá tempo de ficar chorando, não. Tem que esqueceu, passou, porque é o atual campeão da Copa do Brasil. Ninguém gosta de ser eliminado, se desse, cada time queria ser campeão de tudo todo ano, mas isso é absolutamente impossível, né? Então, saiu, concentra as atenções agora, tem as suas limitações do Corinthians, seus problemas financeiros, seus transfer down aí para pagar na FIFA, aquela coisa toda, vai resolver a vida, né? Mas foi uma perna da Copa do Brasil aí fraca nos 2 jogos, né? E 2 times de ponta, 2 times de camisa, e quem perdesse realmente sairia chamuscado aí, e o Corinthians reclamando, mas a vida vai seguir muito rápido. Nós perdemos a conexão com o Antônio Carmo e com o Cláudio Nicolini. Vamos restabelecer a conexão e já daqui a pouco voltamos com o bate-papo esportivo. Agora 8 horas e 34 minutos.
A Lei Maria da Penha completa 20 anos hoje. Considerado um marco no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, a legislação ampliou a proteção às vítimas, fortaleceu a rede de atendimento e tornou mais rigorosa a punição aos agressores. Apesar dos avanços, especialistas afirmam que ainda há desafios para garantir a efetiva aplicação da lei. As informações com o repórter Antônio Baum. Bom dia, Antônio. Bom dia, Stephanie e ouvintes do Primeira Hora Regional. Há 20 anos, o Brasil dava um dos passos mais importantes no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha criou mecanismos de proteção às vítimas, endureceu o tratamento aos agressores e estabeleceu medidas protetivas de urgência, tornando-se um marco na defesa dos direitos das mulheres. Ao longo dessas 2 décadas, a legislação foi ampliada e fortalecida, mas o desafio de combater a violência continua. Especialistas destacam que a lei aumentou a proteção às vítimas, facilitou o acesso à justiça, mas reforçam que a denúncia e a atuação da rede de proteção ainda são fundamentais. A doutora Luana Carolina Couto Silva Rodrigues, advogada especialista em direito da mulher, fala como a lei trouxe mais proteção. Crime de ameaça, lesão corporal leve, que antes da Lei Maria da Penha, eles eram tidos como crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, para você ter uma ação criminal, era condicionada a uma representação ou uma queixa-crime. Isso acabava inibindo as mulheres, por quê? Porque elas precisavam ir fazer o boletim de ocorrência, procurar um profissional que pudesse fazer essa queixa. Além de criar mecanismos de proteção, a lei reconhece diferentes formas de violência, que vão muito além da agressão física. A legislação também contempla violência psicológica, sexual, patrimonial e moral, ampliando a proteção às vítimas. A advogada fala também sobre os principais desafios para que a Lei Maria da Penha seja plenamente efetivada. Claro, ainda temos desafios que envolvem o próprio judiciário, que envolvem as medidas protetivas, o cumprimento dessas medidas, a efetivação dessas medidas protetivas, mas eu penso que a falta de informação para essas mulheres vítimas de violência doméstica e de conhecimento de como funciona a lei, de como funcionam os órgãos de proteção, então, Delegacia da Mulher, 180, botão do pânico. Mesmo depois de 2 décadas, muitas mulheres ainda deixam de denunciar por medo, dependência financeira ou receio das consequências. Por isso, especialistas reforçam a importância da informação e do fortalecimento da rede de atendimento para romper o ciclo da violência. A advogada, a doutora Luana Carolina Couto Silva Rodrigues, aproveita a ocasião para passar orientações para as mulheres que sofrem violência e também para pessoas que conhecem alguém vivendo nessa situação. O mais importante ela saber é que ela tem assegurado o direito à palavra dela. Então, quando ela vai até uma delegacia, faz um boletim de ocorrência, seja digital, como eu disse, seja fisicamente, é pedida uma medida protetiva. Essa medida protetiva, ela é concedida e essa mulher, ela não precisa fazer prova da violência que ela está sofrendo. A orientação é procurar ajuda o quanto antes e acionar os canais oficiais de atendimento. Em situação de emergência, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190. Também é possível buscar orientação e registrar denúncias por meio do Ligue 180, Canal Nacional de Atendimento à Mulher. Antônio Baum para a Rádio Band Vale. Música e informação. Agora sim, conseguimos retomar o contato com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo, pois não? Volta ao vivo, a internet passou a rasteira na gente aqui, só derrubou tudo. Alô, você que está em 102,9, alô, você que está em áudio e vídeo nos acompanhando aqui no canal do YouTube, no Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência e pela paciência de nos aguardar para seguirmos falando de esporte. Temos uma longa pauta ainda no Bate-Papo Esportivo para a gente trazer nessa sexta-feira. Nós estávamos fechando, Antônio Carmo, justamente a página do Corinthians, né, que agora lambe as feridas, segue sua vida e nós seguimos aqui no Bate-Papo. É isso, né? Página fechada da Copa do Brasil. Não, né? E penso eu, Nicolino, não é vexame, nada como alguns adversários tentam colocar. É normal, a derrota é normal. Corinthians e Inter, Copa do Brasil, você não ganha todo ano, né? É muito difícil. E segue adiante aí, levanta a cabeça, claro, tem que arrumar o time, ver as contas. Brasileirão praticamente não dá mais nada, mas tem a Libertadores aí, que é o maior campeonato do ano para o Corinthians. E o Inter, claro, tem a Copa do Brasil como grande objetivo. E também
melhorar a sua situação no campeonato, porque ele está na parte de baixo aí da tabela. A internet fez igual a arbitragem, não tem critério, viu, Nicolini? Uma hora cai aqui, outra hora cai ali, derruba e tal. Eu vou mandar um abraço aqui para o Cristiano da Sete, né, nos lembrando que hoje tem a reunião, o encontro do Dia dos Pais, da Sete, em Taubaté. Muito legal, Cristiano. Obrigado aí pelo convite, sempre nos prestigiando e fazendo um belo trabalho também com os assetianos de Taubaté. Perfeitamente, hein? Ação do presidente Varejão, meu abraço a ele. Hoje lá no Pizza por Metro, na Independência, vai ser bem bacana, meu querido Antônio Campos. Vai ter música ao vivo, né? Lá no Pizza por Metro. Vai ser uma noite muito agradável com os assetianos e familiares. Todo mundo está convidado, é claro, para estar lá a partir das 8 da noite no bairro da Independência, em Taubaté, o encontro da Associação dos Cronistas Esportivos de Taubaté. Olha a Copa Paulista, olha a Águia aí, é do São José, São José e Santo André, amanhã 7 da noite no Martins Pereira. E essa Águia aí, lambeu as feridas, tem que ganhar, né, Antônio Carlos? Qualquer empate é tragédia, né? Chuvas e trovoadas na área da Águia, diria o mestre Alberto Simões, um dos seus bordões muito praticados na transmissão esportiva dele. Tem que ganhar, já não era nem para ter perdido lá em Santo André, era para ter vencido. Aí como é que o técnico vai montar o time agora, se sai um, entra outro, o que faz, não interessa. Interessa que amanhã tem que se impor em casa, 7 da noite, e ganhar o jogo desse Santo André. Se quiser alguma coisa ainda em termos de uma boa classificação, vai se classificar no grupo, porque o São Caetano é café com leite, aí vai ficar com a última vaga. Mas tem que pensar ainda para brigar pelo primeiro lugar com o São Bernardo, e para isso tem que ganhar amanhã de qualquer maneira. 7 da noite no Martins Pereira, não tem desculpa. Vamos ficar de olho, alô, torcedor da Águia, prestigie o São José, que joga nesse final de semana, amanhã, 7 da noite. Vamos lá. Brasileirão, 22ª rodada, Antônio Camessa, cheia no final de semana, hein? Amanhã, sábado, Grêmio e São Paulo, 4 da tarde. Ô, São Paulo, achei que tava de férias, Antônio Carlos. Sacanagem. Tá São vendo? Paulo e Flamengo tiveram semana de descanso, né? Aí quem jogou, corneta, né? Tanto dia na Copa, agora mais um pouquinho. Tem que aproveitar. O São Paulo que pagou lá o seu transfer bem e não sei o quê, trouxe um zagueiro aí português, não sei da onde. São Paulo também trouxe, precisa, né? Precisa. O time não tá essas coisas, não. Grêmio e São Paulo amanhã, 4 da tarde. 6h30 no Mangueirão, Remo e Atlético Mineiro. Às 8h30 no Couto Pereira, Coritiba e Chapecoense, o clássico alviverde. E às 9 da noite, embalos de sábado à noite no Engenhão, no Rio de Janeiro. Clássico Botafogo e Fluminense, o clássico vovô. Meu querido Antônio Carmo, de tanta história, se enfrentam no escondido horário das 9 da noite do sábado. Domingo tem matinê no Mineirão. Pra galera sair, caminhar na Pampulha, assiste o jogo, depois passa no mercado, fígado com giló, aquela da amarela, tem tudo em BH, hein? Cruzeiro e Mirassol, 11 da manhã, tá no roteiro do Mineiro no domingo, do lado azul e branco. 4 da tarde, Palmeiras e Internacional de Porto Alegre em São Paulo, o Vasco pega o Bahia na Arena Fonte Nova. 6h30, Vila Belmiro, Santos e Atlético Paranaense. Às 6h30 também, em Bragança, o Bragantino recebe o Corinthians e a rodada será encerrada com o clássico rubro-negro no Maracanã. Tem Flamengo e Vitória, Antônio Carmo. Se enfrentando de novo, Flamengo e Vitória. Vitória que está cheio de moral depois da classificação para a Copa do Brasil. O Flamengo, depois de 2 empates no Brasileirão, uma meia crise lá, Nicolino, o pessoal reclamando do técnico, daquilo, é jogo para ganhar. Se o Flamengo não ganhar do Vitória domingo, pinta uma crise por lá, precisa vencer, assim como o Palmeiras também, que se quiser manter a ponta, tem que ganhar do Internacional, né, um jogo difícil, o Inter animado aí pela classificação, e segue aí o clássico vovô, esse Botafogo e Fluminense que vem de eliminação na Copa do Brasil, tá mal, o Zubeldia muito criticado, o Botafogo precisando também de mais pontos aí no Brasileirão, cada jogo com a sua história, com a sua importância. São Paulo não ganha 5 jogos no Campeonato Brasileiro, Nicolás, precisa pontuar. Ele era o 4º colocado agora há pouco aí no campeonato, com os resultados hoje ele já é o 12º colocado com 26 pontos, olha, uma derrota aí para o Grêmio, que mais do que não precisa de pontos, né, abre a zona de rebaixamento com o Vasco, todo mundo correndo atrás, ele rodada importantíssima do Brasileirão, parte de cima, parte de baixo, para ver quem quer coisas melhores no torneio.
É isso, Antônio Carmo. Série B, 21ª rodada. Hoje tem Operário e São Bernardo, Ceará e Ponte Preta. Amanhã, Vila Nova e Sport em Goiás, Botafogo de Ribeirão Preto e América em Ribeirão. Domingo, Atlético e Criciúma. Olha o líder aí, jogando contra o Atlético na sua arena em São João del Rei. 4 da tarde do domingo, Novo Horizontino e Juventude. Também nesse horário, Náutico e Atlético Goianiense ainda no domingo. Cuiabá e Fortaleza, a rodada será encerrada, desmembrada, segunda e terça-feira, Antônio Carmo. Voltam os campeonatos. Semana passada nós não tivemos, né, Nicolini? Nem Série A, nem Série B, C e D. Tudo parado, teve Copa do Brasil apenas, volta tudo agora. Série B chegando aí também no começo do seu segundo turno. A Série D vai ter os jogos de ida das quartas de final. Série C chegando na reta final já da fase de classificação. A bola não para. A qualidade não é boa, mas jogo você tem a todo momento. É isso, na Série C, os paulistas, a Ferroviária joga em Santa Catarina contra o Figueirense amanhã, a Inter de Limeira amanhã recebe o Volta Redonda, amanhã também o Ituano pega o glorioso Barra de Santa Catarina, meu querido Antônio Carmo, novidade nesta Série C, que tá pegando fogo. O Guarani joga segunda-feira contra o Anápolis, que tá mal para Chuchu, que reapareceu na Série C, mas não sei não se vai se segurar. É a 16ª rodada, faltam 4 para terminar essa fase, Antônio Carmo. Faltam 4 rodadas para acabar, vai até 19, né? Liderança do Brusque, que vai enfrentar o Maranhão, fora de casa, ver se mantém a ponta aí. Os times paulistas, o Guarani é vice-líder, a Inter de Limeira está em 4º lugar, a Ferroviária é o 8º, só o Ituano é que saiu do G8 e está precisando pontuar, porque já não está ganhando alguns jogos aí, precisa melhorar. Vamos ver essas rodadas finais. E na Série D vale acesso, Antônio Carmo. São José e Gama jogam no Rio Grande do Sul, Goiatuba e Asa no Divinão. O Nacional na Arena da Amazônia recebe o ABC. Olha, clássico do Norte isso aqui, hein? É jogo para sair faísca, Antônio Carmo. Jogo de ida na Arena da Amazônia, jogo da volta vai ser lá em Natal, na Arena das Dunas, Antônio Carmo. Que tá lá, né? Cheio de mato, fizeram a arena lá. O pessoal usa ainda, Não tinha necessidade, né, para a Copa de 2014. O pessoal ainda usa lá, um pouco aqui, um pouco ali. Tem o Uberlândia também, que joga no belo Parque do Sabiá contra o CSA, o Centro Esportivo Alagoano, que um dia teve Filipão na sua zaga e teve Fernando Collor como presidente do clube, né? O Uberlândia que eliminou a Portuguesa. Olha, no último jogo tinha 10 mil torcedores, vai ter mais. O pessoal tem apoiado muito aí os seus times. Esse Nacional e ABC, Nacional de Manaus e ABC, em 1972, no Campeonato Brasileiro, os dois fizeram boas campanhas. O Nacional era uma filial do Atlético Mineiro, com Danival, Toninho Cerezo, Reinaldo Marcelo, né? Jogadores interessantes. O ABC tinha um centroavante chamado Alberi, que fazia gol em todo mundo. Eles davam trabalho, os grandões caíam lá, perdiam, sumiram aí, né? Estão na batalha. Então é rodada de ida, rodada de volta semana que vem. Os melhores já passam, depois dos 4 que ficarem ainda jogam uma repescagem para 2 subir. Então dos 8 aí, só 2 é que não subirão. Tem muita gente conhecida aí, Celso Gomes, nosso garimpeiro da informação, me mandou aí, eu confesso, não tem aqui, o Ito Rock está dirigindo algum time por aí, jogador conhecido, Nicolé, é o futebol brasileiro, né? O pessoal está buscando seu espaço por aí afora. É isso, meu querido Antônio Carmo, vamos ficar de olho em tudo isso. Tem muito jogo no final de semana e a gente acompanha de perto e vai contando essa história aqui, tá certo? Grande abraço para você, meu caro. Então, para terminar, tem João Fonseca contra Casper Ruud, dinamarquês, hoje, 8 da noite, no torneio do Canadá, lá de Montreal. Grande jogo, Casper Ruud. Ele passou pelo disparo, agora já está na 3ª rodada, folgou na primeira. Vamos ver, jogo difícil, complicado. Casper Ruud é um ótimo tenista do atual mundial, número 14 do ranking, o dinamarquês. João Fonseca está como número 27, vamos ver se ele consegue trazer uma alegria para nós aqui. Nicolina, aproveitar então, domingo, Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais a todos os papais, vovôs que nos acompanham, nos honram aqui com a audiência, estão sempre nos prestigiando, que seja realmente um dia muito bacana, tá bom? É verdade, é verdade. O Antônio Carmo é pai 2 vezes, porque já é vovô. Grande Antônio Carmo,
Parabéns e parabéns aos pais e avós que nos acompanham. Excelente final de semana, um ótimo domingo dos pais, segundo encontro marcado aqui. Grande abraço. A gente se fala. Para você também, Nicolina, os amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótimo fim de semana, gente. Juízo, se cuida. Até mais. 8 horas e 50 minutos.